Olá, meus prezados, bom dia, paz do Senhor. Aqui estamos novamente. Quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, pastor Célio. Pede aí que você se inscreva no canal, deixe o seu like e talvez o seu dislike. E nós estamos fazendo uma meditação, uma série de mensagens baseado no capítulo 18 do livro de 2 Reis. Aquele desafio que Elias fez aos profetas de Baal e saiu vencedor. Na primeira parte desta meditação é que Elias precisou fazer um confronto. Para que posicionamentos errados fossem. Nós estamos meditando sobre chuvas de avivamento. O que é necessário para que venham chuvas de avivamento? Elias confrontou o povo, confrontou o rei e confrontou os profetas de Baal. E nós queremos prosseguir na nossa meditação sobre o que é necessário para que Deus envie chuvas de avivamento. É necessário levantar o altar do Senhor. Elias, quando chegou ao Monte Carmelo, ele chamou o povo até si e ali ele levantou o altar de Deus que estava em ruínas. E a Bíblia diz que ele usou 12 pedras e cada pedra representou uma das 12 tribos de Israel. E nós queremos dizer, meus prezados, para que haja chuvas de avivamento hoje sobre a igreja, como houve chuvas físicas sobre Israel, dando fim à sequidão, dando fim à morte, nós precisamos também levantar o altar de Deus. E nós queremos usar também simbolicamente as pedras. E a primeira pedra que nós precisamos levantar para que haja chuvas de avivamento é a pedra da obediência a Deus. Elias, em todo momento, prezados, ele foi obediente a Deus. Quando Deus mandou que ele viesse falar ao rei Acabe que não haveria chuva sobre a terra, ele foi e falou. Quando Deus mandou Elias para estar no ribeiro de Querite, ele foi. Quando Deus mandou Elias para ir à casa da viúva, ele foi. Quando Deus mandou Elias voltar novamente e entregar a mensagem a Acabe que haveria chuva sobre a terra, Elias foi. Então, prezados, a obediência é uma pedra fundamental no altar que nós precisamos levantar a Deus. Quando nós iniciamos lá na escola, nós começamos com um ABCD, não é verdade? Quando nós iniciamos a nossa vida espiritual, nós precisamos iniciar com a obediência. A obediência a Deus vai trazer resposta às nossas orações, vai trazer a resposta de Deus para a nossa vida. A segunda pedra que nós precisamos levantar, meus prezados, é a pedra da renúncia. Renunciar aos prazeres do mundo, renunciar aos prazeres da nossa carne, renunciar às tentações do diabo todos os dias da nossa vida. Elias, meus prezados, ele renunciou também. Você imagine, ele era o profeta de Deus e agora ele teve que deixar a sua casa porque precisou fugir e ir ficar debaixo de árvores lá ao lado do ribeiro de Querite e bebendo a água do ribeiro. Imagina ele ter que ir na casa de uma viúva e ficar dependendo do sustento. Ele renunciou à sua vida, ele renunciou àquilo que ele vivia fazendo cotidianamente. Por quê? Porque ele estava em obediência à palavra de Deus. A obediência nos leva à renúncia. Uma outra pedra que nós precisamos colocar nesse altar de Deus é a pedra da humildade. Elias, meus prezados, ele foi humilde. Por quê?
porque agora ele precisou ir para o meio do mato, ele precisou depender de pessoas para cuidar de si mesmo. Não era ele que estava pecando. Quem estava pecando era o rei, era a rainha Jezabel, era o povo de Israel que havia se desviado da presença de Deus e havia instituído a idolatria no reinado de Israel. Mas ele precisou o quê? Aceitar aquela situação e a humildade, meus prezados. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus vem ao nosso encontro. Deus opera na nossa vida. Então nós precisamos, meus prezados, nesse altar que vamos construir, nós precisamos da pedra da humildade. Nós precisamos colocar também a pedra da consagração a Deus. O que é consagração, meus prezados? É uma dedicação mais intensa a Deus. É passar momentos de oração, é passar momentos de meditação, é separar dias e dias em jejum e oração na presença de Deus. Então, a pedra da consagração a Deus, nós precisamos colocar neste altar, para que Deus venha com graça, com providência, e envie sobre nós chuvas de avivamento. A pedra da santificação. O que é santificação? Santificação é separação total do pecado e dedicação a Deus. Separação de tudo aquilo que é errado, deixar de praticar o pecado, vencer o pecado e fazer o trabalho de Deus. Não adianta apenas se separar do pecado e não fazer nada para Deus. Aí não é santificação completa. Todo santificado, ele se dedica a Deus. E parece que hoje, meus prezados, a santificação, ela saiu de moda. Nós precisamos santificar o nosso olhar, nós precisamos santificar a nossa palavra, nós precisamos tomar conta do nosso vestuário. O que nós estamos vestindo é realmente algo santificado? É algo que está trazendo santificação ou está trazendo escândalo? Então a santificação é uma pedra fundamental para colocarmos neste altar que vamos edificar a Deus. A pedra da comunhão. Elias era um homem que vivia em comunhão com Deus. Elias era um homem que vivia sempre na presença de Deus. Também era um homem que vivia em contato com os profetas de Deus e com o povo. A nossa comunhão, ela precisa ser uma cruz. Ela precisa ser vertical e ela precisa ser horizontal. Nós precisamos ter comunhão com Deus constantemente, mas nós não podemos esquecer, nós não podemos nos isolar dos irmãos, nós não podemos separar da igreja. Jesus edificou a igreja, e o que é a igreja, meus prezados? É a Assembleia dos Santos, é a Assembleia dos Separados. Jesus edificou a igreja para que nós tivéssemos também esse nível de comunhão. Não é somente comunhão com Deus. Existe um hino aí que fala que a pessoa só quer Deus e nada mais. Só quer comunhão com Deus e nada mais. Isso não está certo. Nós precisamos comunhão com Deus e nós precisamos comunhão com os irmãos também. Nós precisamos colocar neste altar, meus prezados, a pedra da oração. Orar a Deus. Não é orar aos ídolos, como o povo de Israel estava fazendo. Elias, naquele dia ali, fez uma oração a Deus. Elias, depois que venceu os profetas de Baal, subiu ao monte e orou a Deus para que mandasse chuva sobre a terra. Orar é falar com Deus. Orar é você falar com Deus sobre o seu coração, sobre as suas necessidades, sobre os seus desejos. É você buscar ao Senhor todos os dias da sua vida.
Jesus passou muito tempo em oração, os apóstolos oravam. Nós precisamos orar cada dia da nossa vida. Então, esta é uma pedra que não pode faltar no nosso altar, a pedra da oração. E é preciso que diariamente, meus prezados, nós tenhamos momento de adoração, que nós falemos com Deus, que nós busquemos a Deus cada dia da nossa. Nós precisamos também, prezados, da pedra da resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de adaptação às circunstâncias. É a capacidade não somente de adaptação, mas de se recompor, de novamente tomar posição. Elias foi um homem resiliente. Ele passou por depressão, ele precisou fugir, ele falou com Deus sobre aquilo que ele estava sofrendo, mas ele teve condições de se adaptar. Ele se adaptou à beira do rio, ele se adaptou ao monte, ele se adaptou no meio do povo, ele se adaptou às circunstâncias adversas e ele se reergueu. Prova é, meus prezados, que Elias não perdeu a sua fé em Deus. Ele permaneceu, ele foi resiliente. E quando nós vemos Elias sendo arrebatados aos céus, irmãos, por um carro e cavalo de fogo, vemos ali que ele conseguiu realmente manter a sua fé em Deus. Nós precisamos também manter a pedra neste altar, a pedra da meditação na palavra de Deus. Nós não vemos Elias meditando na palavra de Deus, mas nós vemos Elias chegando ao rei de Israel e dizendo para ele: você e a casa de teu pai têm deixado os mandamentos de Deus, vocês têm abandonado os mandamentos de Deus. Isto é, Elias está levando uma mensagem ao rei Acabe que ele devia voltar-se completamente para a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. É a palavra de Deus, meus prezados, que vai nos ajudar. É a palavra de Deus que vai nos direcionar. E a palavra de Deus vai nos trazer a outra pedra, a 10ª pedra desse altar, que é a fé. A nossa fé, ela nasce quando Deus fala conosco. A nossa fé nasce quando nós meditamos e estudamos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. É preciso ter fé, é preciso nesse altar que nós precisamos levantar a Deus para que Deus mande chuvas de avivamento. Nós precisamos ter fé. E a fé, ela traz a outra pedra, que é a pedra da coragem. Elias tinha fé em Deus, mas Elias tinha muita coragem, porque pensa bem, enfrentar a maior autoridade da nação, que era o rei Acabe, e a sua esposa, a cruel rainha Jezabel, não precisava de coragem. É certo que depois que ele entregou a mensagem, ele fugiu, mas Deus que o estava preservando. Aquilo ali fazia parte do projeto de Deus para que ele não fosse morto. Mas quando ele veio enfrentar o rei Acabe, ele precisou de coragem. Quando ele levantou o dedo e mostrou para o rei Acabe o seu erro, ele precisou de coragem. Quando diante de uma multidão de gente, ele disse: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Ele precisou de coragem. Quando ele foi desafiar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ele precisou de coragem. Em todo momento, fazer aquele altar, ele precisou de coragem, meus prezados. E nós precisamos de coragem todos os dias. Vamos enfrentar circunstâncias adversas, vamos enfrentar o diabo, vamos enfrentar Satanás, vamos enfrentar os ímpios deste mundo, e nós precisamos de coragem, às vezes até para pregar na igreja, até para pregar a palavra de Deus na igreja, nós precisamos de coragem para poder pregar a palavra de Deus. Então nós precisamos, prezados, colocar a pedra da coragem. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia,
mas espírito de coragem, de poder e de moderação. Nós precisamos, meus prezados, da última pedra, a pedra do amor. E este amor é o amor de Deus. Este amor é o amor ágape. Não é o amor eros. Não é como o mundo diz aí. Não é como a televisão joga na cabeça dos jovens. Toda forma de amor é válida. Não, isto é uma mentira do diabo. Somente o amor de Deus, o amor ágape, o amor resiliente, o amor sacrificial, o amor que se doa, este é o amor válido. O amor fileu também, que é uma forma de amor, que é o amor do pai para o filho, do filho para o pai. Este amor também é válido. O amor eros, o amor carnal, este amor que muitas vezes o mundo está dizendo que toda forma de amor é válido. Não, este amor não é válido. Tem que ser o amor de Deus. Nós precisamos ser motivados pelo amor para fazer as coisas. Se qualquer outra motivação estiver ocupando a minha vida para fazer a obra de Deus, eu estou perdendo meu tempo. Você que é obreiro, você que é pastor, você que é missionário, você que é apóstolo, se existe uma outra motivação que não seja o amor de Deus que o motiva, você está perdendo tempo. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz: ainda que eu fale todas as línguas, ainda que eu tenha todos os dons necessários, ainda que eu pegue toda a minha riqueza e distribua aos pobres, ainda que eu queime até o meu próprio corpo, se eu não tiver amor, se todas estas coisas que eu estou fazendo não são motivadas pelo amor, eu estou perdendo o meu tempo. Nada disto vai me aproveitar. Então, prezados, nós precisamos desta grande e poderosa pedra, a pedra do amor, a pedra que o amor que deve ser a verdadeira motivação para nós fazermos a obra de Deus. A verdadeira motivação deve ser o amor de Deus. Só assim, meus prezados, nós poderemos ver chuvas de avivamento. Que Deus possa nos encher do seu amor. Vamos, na nossa oração, pedir amor ao Pai. Senhor, encha-me do teu amor. Tira todo o meu egoísmo, toda a minha vaidade, tudo aquilo que pode interferir e não ser a verdadeira motivação para fazer a obra de Deus. E enche-me do teu amor, porque somente o amor poderá cobrir multidão de pecados. Que Deus nos possa abençoar e que esta palavra nos sirva de grande edificação. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.